No episódio de hoje da série Como Melhorar Seu Time, vamos falar de alguns jogadores que estavam sumidões, meio fora do radar, mas que agora estão voltando e podem te ajudar a ganhar aquele tão sonhado caneco. Let's go! That's a W! Let's eat one! Let's eat one! That's a W! How many people want to eat a W tonight? How many eat a W tonight? Mas não tenta fazer isso aí que o Jameis Winston fez, não. Até porque não deu muito certo, né? Ele prometeu a vitória lá e ó... E se você quiser ver mais conteúdos que te ajudem a se tornar um melhor jogador de fantasy, se inscreve logo no canal aí para não perder mais nenhuma atualização. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. Mesmo quem está jogando Fantasy pela primeira vez já conseguiu perceber como a temporada da NFL e a própria temporada de Fantasy são muito dinâmicas, né? Uma lesão como a de Deshaun Watson ou Aaron Rodgers tem imensos efeitos colaterais em todas as armas dos seus ataques, né? Então, as coisas podem mudar muito rápido. Uma lesão pode mudar o status de muita gente no Fantasy. Mas tem aquela história, né? Onde se fecha uma porta, se abre uma janela. Onde há jogadores caindo de rendimento, há outros surgindo para ocupar seu espaço, né? Na mesma liga onde há jogadores se lesionando, há aqueles jogadores que estão voltando de lesão, e esses jogadores voltando de lesão podem ser justamente os elementos surpresas que vamos falar no vídeo de hoje. E até por causa dessas lesões, esses caras podem estar disponíveis na sua liga, ou então podem estar num preço barato, né? Podem estar desvalorizados e podendo ser bons alvos de troca. Bom, e o primeiro nome da minha lista é meu tight end preferido no Fantasy pelos últimos 5 anos, é o Greg Olsen. Em uma posição tão difícil de se encontrar consistência, Greg Olsen é o único tight end da história a conseguir 3 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas. Justamente as 3 últimas temporadas dele. E outro ponto forte dele é que ele nunca perdia um jogo, né? Desde 2007, seu ano de calor, ele não tinha perdido um jogo. Mas como estamos falando aqui de fantasy na NFL, ninguém nunca tá seguro. E esse ano aconteceu o inesperado. Greg Olsen se machucou. Com essa lesão, ele acabou sendo cortado em muitas ligas, e em muitas delas ele ainda está disponível. Para ser um pouco mais preciso, ele só está presente em 55% das ligas do Yahoo, ou seja, em quase metade das ligas ele está livre ainda. E olha, esse pode ser o último momento para você conseguir adicionar o Greg Olsen ainda esse ano. Ele deve voltar aos treinos essa semana, então assim que essa notícia sair, que tá treinando e tal, todo mundo vai correr atrás dele. E a perspectiva atual é que ele retorne daqui a 2 semanas, né, na semana 12. E ele pode ser uma peça muito importante na sua corrida dos playoffs aí no final da temporada. Olsen sempre foi uma das armas preferidas do Cam Newton na Red Zone, e agora que Kelvin Benjamin foi trocado, ele vai ter ainda mais oportunidades naquela área do campo. Ou seja, Olsen tem o talento e vai ter a oportunidade, né? Basta ele entrar em campo agora. Quando você tem a chance de adicionar um jogador com esse nível de talento, né, um jogador de elite pro seu time, é bom você correr atrás de ir se adiantando e deixar separada aquela vaga ali pra ele. E olha, se o Greg Olsen não tiver disponível aí na sua liga, eu tenho um outro tight end aqui pra você que pode te ajudar a desequilibrar também nesse final de ano. O nome dele é Charles Clay e ele tá presente em apenas 21% das ligas do Yahoo nesse momento. E pra quem lembra do início do ano, sabe que Charles Clay tem uma conexão muito boa com Tyrod Taylor, né? E era um dos 5 tight ends com mais pontos até ele se machucar, hein? Ele deve voltar essa semana contra o Saints. Eu ainda evitaria escalá-lo nessa semana por alguns motivos, né? Primeiro porque a gente não sabe se ele vai voltar 100% já. Talvez ele entre mais lentamente ali na linha do Bills. E o outro motivo é que a defesa do Saints tá muito forte esse ano, especialmente contra tight ends. É um dos times que menos cede pontos para tight ends. Então assim, se você não tiver muito confiante no seu tight end titular, é bom você pegar o Clay, deixa ele no banco ali essa semana e talvez na próxima semana você já possa ficar mais confortável e talvez até cortar seu titular e confiar nele, né? Depende do que o Clay mostrar essa semana, né? Voltando de lesão agora, alguns jogadores podem demorar um pouquinho mais para pegar o ritmo, mas é bom ficar muito de olho aí. Bom, e continuando na AFC Leste, tem um wide receiver do Miami Dolphins aqui que ainda está disponível em muito mais liga do que deveria estar. É o Devonta Parker. Um wide receiver no seu 3º ano, né? Geralmente o ano da evolução do wide receiver, e é o que ele vinha mostrando esse ano. Até ele se lesionar, ele vinha sendo o wide receiver principal de Miami, né? Com uma boa quantidade de alvos ali, passes em profundidade, né? Diferente do Jarvis Landry, que trabalha mais em passes curtos, o Parker estava conseguindo mais espaço em profundidade. Então, em poucas jogadas, ele consegue fazer mais do que o Landry até, né? Inclusive, ele voltou de lesão na semana passada, foram 8 passes na direção dele, ele pegou 5 para 76 jardas. Foi um jogo bem tranquilo, né? Não foi um jogo excelente e tal, mas foi um bom retorno pro jogador que estava retomando o ritmo. E uma das recepções que ele fez contra o Raiders agora foi um lance espetacular, né? Ele mostrou realmente que ele tem muito talento. Aí você soma o talento
as oportunidades que o Jay Cutler vai dar para ele e uma tabela tranquila, com alguns jogos bem tranquilos aí pro Dolphins e pros wide receivers do Dolphins, né? Então é um alvo bom para se ter em mente aí para essa reta final do ano. E tem um outro wide receiver aqui para falar para vocês, é o Corey Davis, wide receiver de Tennessee. O calouro foi a 5ª escolha geral do último draft da NFL e foi o primeiro wide receiver a sair, né? Então, assim, só disso já dá pra você entender o tamanho do prestígio que ele tem pro time que selecionou ele e para todos os outros times, né? Que ele era bem cotado ali no início do draft da NFL. E para além do talento que a gente já sabe que ele tem, Corey Davis ainda teve muitas oportunidades quando jogou. Na primeira semana foram 10 passes na direção dele, ele liderou os wide receivers do Titans em alvos, em target, e conseguiu receber 6 desses 10 passes para 66 jardas. Um jogo mediano também, mas a utilização empolga, né? Só que na semana 2 ele se machucou, então ele passou um longo inverno aí fora dos gramados até voltar no último jogo. Ainda foi um jogo modesto por parte dele, foram só 5 passes na direção dele, mas é porque ele tá retomando o ritmo, né? A quantidade de snaps também foi limitada. A partir do momento que ele estiver mais confiante na condição física dele, ele vai poder crescer e vai continuar recebendo muitos targets e pode ser uma ótima arma aí no final do campeonato. Olha, das 4 defesas que o Corey Davis enfrenta das semanas 12 a 15, semanas cruciais para o seu fantasy, 3 delas estão entre as 10 que cedem mais pontos para o wide receiver e a outra está em 12º, ou seja, confrontos muito interessantes aí na reta final, então é mais um motivo para você pegar o Corey Davis, deixar ele ali no fundo do seu banco e ver se ele vai evoluir agora nesse tiro final da temporada. E ele deve estar disponível em muitas ligas aí. Na verdade, no Yahoo ele está disponível em mais da metade das ligas, então é um bom alvo aí pra gente ficar de olho. E eu tenho mais um nome aqui do Titans, mais um nome que vai ser responsável por levar o Corey Davis a outro nível. É o quarterback Marcus Mariota. O Mariota teve uma lesão muscular que acabou tirando ele de apenas um jogo, né? Mas foi uma lesão no músculo posterior da coxa que é muito complicado para um quarterback que gosta tanto de correr quanto o Mariota, né? Então nos últimos 3 jogos, desde que ele voltou de lesão, ele ainda tá sofrendo esse efeito, né? Ele ainda não tá com a mobilidade que ele tinha antes. De fato, nesses últimos 3 jogos ele correu apenas 6 vezes, então assim, é um aspecto do jogo que ele precisa melhorar e o técnico Mike Mularkey já falou que vai botar ele para correr muito mais nessa reta final do ano. Mariota não está disponível em tantas ligas, mais ou menos 20% das ligas do Yahoo, mas ele está um pouco desvalorizado, né? E essa semana ele e o Corey Davis, inclusive, tem um jogo muito difícil contra o Panthers. Então, assim, é um jogo que pode acabar desvalorizando eles até mais. Se tiver disponível, eu pegaria, deixaria no banco, não botaria para jogar essa semana. Mas se ele tiver em outro time, eu esperaria para ver, principalmente se ele for mal essa semana, eu acho que pode ser um alvo de troca muito barato, ou pode ser um jogador que até o teu adversário, por não ver meu vídeo aqui, por não saber, pode acabar cortando ele, né? Então assim, fica de olho. E por último aqui eu separei um running back para vocês. Running back é uma posição muito difícil, né? Quem joga fantasy já sabe que encontrar um grupo de running backs confiável que vai ficar contigo até o final do ano é uma tarefa praticamente impossível, né? Há um rodízio muito grande, o pessoal vai se lesionando aqui, o pessoal vai perdendo a vaga aqui, um reserva vai ganhando ali. Então assim, é uma posição realmente muito complicada. E como muitos têm necessidade com running back, tem um nome aí que entrou no Injury Reserve no início da temporada, mas ele está designado a retornar. E ele poderá retornar na semana 11, que é o Danny Woodhead, do Baltimore Ravens. Ele se machucou logo no início da primeira partida do Ravens no ano. E sabe o que foi mais impressionante ali? Que logo no primeiro drive dele da temporada, ele já tinha recebido 3 passes para 30 jardas. Ou seja, é o running back recebedor do Ravens, né? O Javonte Allen, inclusive, ganhou espaço por causa da lesão do Woodhead e pode até vir a perder esse espaço quando o Woodhead voltar. Woodhead é um nome ainda mais recomendado em ligas que garantem pontos por recepção. Acredito que quando ele voltar, ele vai ser um dos 20 melhores running backs em ligas com PPR, ou seja, ele vai garantir uma vaga de titular na maioria dos times, na maioria das ligas. Mas em ligas que não garantem ponto por recepção, eu reservaria ele para ligas com mais jogadores ou ligas que eu realmente esteja precisando de qualquer ajuda ali, um running back seja capaz de receber uns 5, 6 passes, um running back no estilo do James White, talvez, que trabalha muito mais como wide receiver do que como running back. Imagino que esse seja o papel de Woodhead até o final do ano. No final das contas, para o Woodhead e para todos esses jogadores, se você vai adicionar eles ou não, tudo depende da construção do seu elenco, né? Tudo depende de quem você tem para cortar ali. Se você tem alguém para cortar, às vezes uma dica que vai valer para um time não vai valer para o outro porque ele tem um banco muito mais bem montado, ou porque são ligas com configurações diferentes, enfim. Eu já me estendi muito nisso em outros vídeos, né? De como ligas com formatos diferentes podem variar. Mas é bom ficar de olho nesses nomes, é bom conferir teu time, conferir os jogadores que estão no waivers disponíveis, né? Comparar os jogadores que estão disponíveis nos waivers
waivers com esses jogadores daqui. Às vezes em ligas menores tem nomes muito mais relevantes disponíveis, então isso é bom para você ficar atento na hora de medir se vale a pena ou não vale a pena adicionar qualquer um desses. E tem algum outro jogador aí que você acha que pode ressurgir das cinzas e brilhar agora nesse fim de ano? Coloca aqui nos comentários aqui que a gente pode conversar sobre esses jogadores, discutir as perspectivas que eu tenho para cada um deles e tudo mais. E depois que vocês tiverem conferido todas as suas ligas, visto quais desses jogadores você pode pegar que ainda estão disponíveis, você pode me fazer um favor e recomendar esse vídeo para seus amigos aí da sua liga também. Então é isso, amizades. Nos vemos na live do sábado aqui. Uma ótima oportunidade pra gente poder conversar sobre os confrontos dessa rodada, né? Fechar a escalação, ver quem tem um bom confronto, ver quem é bom evitar, né? Então é isso. Sábado, tradicionalmente, aqui no canal A Fantasia do Futebol é a nossa live da escalação. Não perca! E aquela coisa toda do final, segue nas redes sociais, assina o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal e tudo mais, e bababá. E muito obrigado de coração pela audiência fantástica. Tamo junto e até a próxima!